Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou Gilviano Rocha, eu sou tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, sou instrutor de atendimento pré-hospitalar na corporação, né? Já dei aula também, além da corporação, para a Polícia Militar, Guarda Municipal, para a empresa. Então, já tem um vasto conhecimento nessa área e a gente está aqui nesse canal Bebê Protegido porque o nosso foco, o nosso intuito é ajudar mães a estar preparadas para salvar o seu bebê em caso de emergência. Esse é o intuito do canal Bebê Protegido, das nossas redes sociais, e quem está comigo nessa jornada para preparar mães para atender seu bebê em caso de emergência é o meu grande amigo, posso dizer aqui com o irmão, Warner Campos. Olá, boa noite, Juliano. E você que nos acompanha, Instagram, Facebook, né, nas redes sociais do Bebê Protegido, YouTube também, não é isso? Meu nome é Warner Campos, sou tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, sou médico, trabalho com urgência e emergência, e a gente vai aqui com esse canal, como o Juliano falou, nosso principal objetivo é treinar, capacitar, direcionar mães, cuidadores de crianças, aquelas pessoas que estão ali no dia a dia com aquele bebê, com aquela criança maiorzinha, que pode se envolver em um acidente, pode passar por uma emergência clínica. E a grande pergunta é, você está preparada para atender o seu filho, caso ele tenha alguma emergência? Então a gente vai te ajudar a responder essa pergunta com afirmação, com segurança, com tranquilidade, para levar essa tranquilidade para a sua família. Está contigo, Juliano. Valeu, campeão. E é isso mesmo. Quando a pessoa está preparada, ela fica mais tranquila. A tranquilidade é uma das coisas que a pessoa ganha. Fica mais tranquila, fica em paz, fica segura, né? Sentimento de segurança, sabe estar preparada. Campos, e você que está assistindo a gente na live de hoje, ela vai ser balizada por uma pergunta que a gente recebeu de uma mãe, né? E ela dizia o seguinte: o que eu devo observar para saber se meu bebê está bem? E é uma pergunta importante, né? Um ponto importante para agir em situações de urgência ou de emergência é avaliar o estado de saúde do paciente. Então, no caso aqui, vamos dizer o estado de saúde do seu filho. É importante a gente saber como está esse estado de saúde, mas para que nós possamos fazer essa avaliação, nós precisamos de indicadores, e no caso, dados fisiológicos do paciente, né? De quem a gente está atendendo, dados fisiológicos do seu filho. E como é que a gente capta esses dados fisiológicos? Através dos sinais vitais. Então, os sinais vitais, eles nos dão o parâmetro do paciente para que nós tenhamos a condição de avaliar as condições de saúde. E nós temos aqui 4 sinais vitais, né? Que são sinais vitais que a gente usa para balizar a nossa avaliação. Os 4 sinais vitais são temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. Então, temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. E a gente vai começar falando da temperatura. Tem um slide aí, deixa ele bem grande aí para o pessoal ver. Pode até deixar maior, pode deixar a tela toda. Pronto. Não, aí está a frequência cardíaca. Veio de temperatura, passa isso daí, isso é frequência cardíaca. Pode passar esse slide. Isso, tá aí, ó, o primeiro slide que a gente vai falar aí de temperatura. Você pode ver o que está verde aí, é a temperatura normal. Então, essa já é a informação que você deve ter. Saber, meu filho está com febre, meu filho está hipotérmico, está com febre alta. Como é que você faz para saber? Avaliando isso daí, então nós temos aí de 36 graus Celsius até 37,5, ele está na temperatura normal. De 37,6 a 39,5 ele está com febre, de 39,6 a 41 a febre alta, e mais de 41 a hipertermia. A gente vai explicar isso já já. E do outro lado, quando ele está com menos de 35 graus, né, de 35 graus ou menos, ele está com hipotermia. E você deve estar perguntando, que termos são esses? A gente vai explicar agora, eu vou chamar aqui o meu amigo Campos, você está ouvindo aí, rapaz? Está vendo aí esses valores? E esses valores a gente utiliza, a gente usa como base a temperatura axilar, né? A gente pega um termômetro, coloca debaixo da axila, e esses são os valores que a gente recebe. E eu queria que você explicasse aí, Campos, o pessoal, como faz para verificar a temperatura e o que é que significa isso aí? Quando uma criança, um bebê, ele está com a hipertermia,
cuidados a mãe tem que ter, e quando ele está com a hipotermia também, que cuidados, o que é que ela deve observar? Fala isso daí para a gente. Isso, Juliano, olha só, esses termos variam um pouquinho e esses valores também. A gente vê na literatura algumas pequenas variações, mas o que é importante para a gente saber aqui? A gente vai se perder a detalhes, a gente vai ver o geral. O que é o grande importância? Primeiro, a temperatura normal. Nós somos animais de sangue quente, né? Então a gente normalmente, não importa se a gente está no gelo, se a gente está na praia, a gente tem uma temperatura basal que fica sempre nesses patamares de entre 36 e 37,5, tá certo? Então, essa temperatura é que mantém o nosso corpo em equilíbrio, em homeostase. Então, é importantíssimo que as proteínas do nosso corpo foram feitas para trabalhar com essa temperatura. Quando eu tenho uma elevação dessa temperatura, eu começo a ter desnaturação de proteína, começo a ter morte celular, começo a ter dificuldade de metabolismo. Então, por isso é tão importante a gente ficar atento à temperatura e à sua regulação. E por que a temperatura aumenta? Existem várias causas, né? A principal delas é uma resposta inflamatória. Quando a pessoa está com uma inflamação, o corpo começa a trabalhar contra essa inflamação, as células de defesa começam a agir e o nosso centro de temperatura acaba por se desregular e a gente tem uma elevação, indicando ali que aquele paciente está inflamado, indicando que o corpo está reagindo àquela situação de inflamação. Então, a maioria das literaturas falam que 37,8 é o linear para dizer que o paciente está com febre. Aí tem 37,6, sem problema que a gente tem uma variaçãozinha entre uma literatura e outra. Mas o fato é que acima desses valores, a gente já tem que ficar atento. Já está dizendo que aquele paciente, aquele bebê, está precisando de atenção, porque alguma coisa está acontecendo que levou a temperatura. E a maioria das situações é a infecção. A gente vai falar muito de Covid, né? A gente está numa situação realmente dessa pandemia que nos atingiu de forma muito, muito poderosa. Graças a Deus, as crianças não são muito atingidas por esse vírus, mas uma ou outra acaba sendo acometida. E temos também os vírus normais, que nos atingem todos os anos. O vírus sincicial respiratório, os adenovírus, são situações que a gente tem no modo geral, né? Às vezes até a gente fica um pouco chateado, que leva o bebê ao médico, o médico fala, é uma virose. Poxa, tudo é virose, porque na verdade a maioria das situações realmente é. A grande maioria das situações são realmente viroses, são vírus às vezes mais agressivos e outros menos agressivos, mas que fazem parte do nosso dia a dia, e eles aparecem principalmente quando nós temos uma variação mais importante de temperatura, quando nós temos as chuvas, quando nós temos mais tempo em ar-condicionado, às vezes mais tempo preso dentro de casa, nessa situação de lockdown, a gente está vivendo. Então, tudo isso aí favorece essa proliferação de vírus. Não estamos falando só de coronavírus, os vírus normais respiratórios. Então, olha só. Então, a gente tem que ficar atento quando a temperatura começa a aumentar, mas patamares acima de 40 graus são muito graves. Então, nós precisamos baixar a temperatura desse paciente. Então, são parâmetros. De como eu faço para verificar essa temperatura? Termômetro, óbvio. Nós temos vários tipos de termômetros. Temos termômetros de mercúrio, temos termômetros elétricos e temos até termômetros que fazem a leitura por infravermelho agora. Então, todos eles têm uma pequena margem de erro, dependendo da região onde você vai observar. Então, eu posso ter a temperatura axilar, que foi baseada esse quadradinho aí que a gente viu, aí eu posso ver a temperatura frontal, posso ver a temperatura até retal da criança. Então, tudo isso aí vão dar patamares, vão variar, com um grauzinho a mais, meio grau a mais ou a menos, mas o fato é que, no geral, sempre quando a criança está com temperatura acima de 37,6, eu já começo a ligar as minhas antenas. Se está chegando a nível de 38, 39, já devo ficar muito preocupado. 40 graus é seríssimo. A gente precisa fazer manobra para diminuir essa temperatura. Para o outro lado, a gente vai falar de hipotermia, temperaturas abaixo de 35 graus. Hipotermia quer dizer que o nosso corpo não está conseguindo regular a temperatura. A pessoa foi exposta a baixas temperaturas durante muito tempo. São situações mais extremas, por exemplo, uma criança que passou muito tempo dentro d'água, numa situação de afogamento.
Então, tenho uma diminuição da temperatura durante um período prolongado em que o meu centro regulatório de pressão não conseguiu manter aquela homeostase, não conseguiu manter esses valores dentro de 36, 37,5. Então, também, quando eu baixo muito a temperatura, nível de hipotermia, o meu metabolismo celular fica lentificado e começo a ter morte celular também. Então, ambos os extremos, tanto da hipertermia quanto da hipotermia, do aumento da temperatura além da basal, da normal, quanto abaixo dessa temperatura, são situações preocupantes e é um parâmetro importantíssimo para a mãe avaliar. A criança está chorosa, a criança não está bem, coloca o termômetro, viu os valores fora dessa faixa, tem que se preocupar. É importante dizer que tanto os sinais vitais eles não devem ser avaliados de maneira isolada, e eles são indicadores, eles não são nada conclusivo. A febre, eu costumo dizer, Campos, que a febre é uma aliada nossa. A febre é como se fosse um sinal de alerta do corpo, dizendo, opa, tem alguma coisa errada aqui no meu organismo e eu preciso de atenção, né? Porque a febre em si não é a doença, a febre em si não é o mal, digamos assim, né? A causa é outra. A febre é uma consequência, é o corpo dizendo, olha, tem algo errado aqui, preciso de atenção, preciso descobrir o que está havendo comigo. Então, tem pessoas que têm a febre e só tomam o antitérmico, né? Já falando de adulto aqui, toma um antitérmico e não procura saber o que houve. Mas é importante descobrir a causa para fazer um tratamento eficiente, né? Como eu digo, a febre é um sinal de alerta. Do mesmo jeito que no corpo de bombeiro tem um alarme lá que a gente tem que agir, a febre no nosso organismo é um alarme para dizer, opa, como o Campos bem explicou, opa, tem alguma coisa errada, precisa de atenção. Não é mais ou menos nessa linha aí, Campos, que funciona? Exatamente. Como você falou, é um sintoma que indica uma causa. Então, se a gente simplesmente for tratar a febre com um antitérmico sem procurar o que causou a febre, a gente está perdendo tempo. Porque se a criança está apresentando febre, tem que imaginar que ela tem um foco de infecção. É na garganta, é um foco urinário, é uma situação realmente abdominal, vamos supor, de uma gastroenterite, né, uma diarreia, uma inflamação do trato gastrointestinal. Todos esses pontos produzem desconforto e produzem febre. Então, mais importante do que o sinal vital em si é a clínica do paciente. É você ver, o cara está chorando, a criança não consegue engolir, fica babando ali com dificuldade de deglutir, a criança está com diarreia. Então, tudo isso aí são indicativos que você tem. De onde está aquela inflamação? Está com dor no ouvido, ela pega na orelhinha, né? Se sente que ela está com aquele desconforto. Então, tudo isso aí vai te direcionar que aquela febre está sendo uma resposta de uma inflamação naquele sítio específico. Então, a clínica aliada ao sinal vital que a mãe aferiu, que vai direcionar para o tratamento. Excelente. Eu vou fazer uma pergunta aqui que já foi feita em outras lives nossas, aí já foi feita, já foi respondida, está lá no nosso canal, está nas nossas redes sociais, que é se febre pode causar convulsão, e se ela causar convulsão, o filho vai ficar tendo convulsão pelo resto da vida, né? Tem uma situação que realmente acontece e o pessoal mitifica, né? Não, se tiver uma convulsão por febre, vai ter convulsão pelo resto da vida, e aí eu vejo pessoas de mais idade, né, que tem aquelas, são mais arraigadas, aquelas crendices populares, meu Deus, não pode, porque se tiver, vai passar a vida tendo, e a gente já desmistificou isso daí, mas devido ao assunto a gente está falando de temperatura, tá aqui, acho que colocaram até a pergunta que já teve, é verdade que febre acima de 39 graus causa convulsão no bebê? A gente já respondeu essa e outras perguntas, tem lá nas nossas redes sociais, é só você seguir, YouTube, Facebook, Instagram, Bebê Protegido. Segue lá que você vai ter todas as respostas. Mas hoje, especialmente para você, o Campos vai responder de novo. Então, Campos, explica aí. Febre acima de 39 graus. Causa ou não causa convulsão no bebê? Bem rapidinho para te lembrar, né? Existe uma condição benigna que atinge crianças de 6 meses até 5 anos, em que ela, acometida de uma febre, às vezes uma variação brusca dessa temperatura, ela pode sofrer um episódio convulsivo. É uma situação benigna porque não tem relação direta com o sistema nervoso central, não quer dizer que existe algum problema na cabecinha da criança que está causando aquela convulsão. É uma situação específica dessa faixa etária que ocorre realmente na situação de elevação da temperatura. Mas não quer dizer que aquela criança vai ficar tendo convulsão ao longo da vida. Lógico,
Se ela começar a ter crises repetidas, precisa se fazer uma investigação, com exames, eletroencefalograma, com tomografia, enfim, vai ter que ver a clínica do paciente e investigar. Mas de modo que a primeira situação que a gente vê é qual a idade da criança, em que condições ela teve a convulsão. Essa idade está entre 6 meses e 5 anos, ela estava com febre. Então, a grande situação que a gente pensa é uma situação benigna, exatamente dessa convulsão febril, que a gente tanto vê aí na pediatria. Muito bem, essa pergunta já está aí, a gente respondeu de novo, aí tá de bônus para você que está aqui com a gente. E a gente vai dar sequência aqui nos sinais vitais, eu quero ver o pulso agora, vamos botar aí na tela aí os indicadores aí do pulso. Pode deixar bem grande, pode deixar a tela cheia, a tela toda. Pode aumentar a tela aí. Então, pronto, no pulso nós temos aqui a nossa frequência cardíaca, né? O intuito de descobrir a nossa frequência cardíaca é porque, através do pulso, a gente vai avaliar o ritmo cardíaco, a gente vai avaliar a intensidade desse pulso, se ele está forte, se ele está fraco, se ele está cheio, se ele está seco, né? Tá pouco intenso. Então, a gente tem que avaliar isso aí para que nós possamos perceber como é que está a qualidade de circulação de sangue no paciente. Aí nós temos esses dados, eu vou me ater aqui, a gente já pegou os dados de crianças, como tem aqui, recém-nascido, né? Até 3 meses. Quando ele está acordado, perceba que a frequência cardíaca é muito alta, vai de 85 até 205 batimentos por minuto. É muito alto, mas isso é natural para a idade dele. Quando ele está entre 3 meses e 2 anos, já vai de 100 a 190 batimentos por minuto. Isso ele é acordado, né? E quando está de 2 a 10 anos, de 60 a 140 batimentos por minuto. Claro que nós temos aí a média, recém-nascido, 140, de 3 meses a 2 anos, 130, e de 2 a 10 anos, 80. E durante o sono, essa frequência tende a baixar, claro, porque ele está em repouso. Então, uma coisa importante que a gente tem que entender aqui é como verificar o pulso. Na verdade, Campos, a gente tem que saber como verificar para poder fazer essa percepção. E aí, para verificar o pulso, existem vários pontos de pulso, carotídeo, braquial, radial, femoral, enfim, vários. Mas a gente vai focar aqui, digamos, nos principais, principalmente em situação de emergência. Campos, eu queria que você falasse para a gente aí, para o recém-nascido, qual pulso a gente deve dar mais atenção e por quê, né? E ele muda. O pulso do recentemente nascido é diferente da criança que já tem 4 anos, e o Campos vai dizer isso aqui para a gente. Explica aí, Campos, essa diferença aí, qual o pulso mais adequado? O recentemente nascido com uma criancinha de 4 anos. E outra informação importante que você já pode dizer depois se a pessoa tiver com frequência cardíaca acima desses batimentos, o que isso pode acarretar, né? Que é ataque cardíaco, e se tiver com frequência cardíaca abaixo desses batimentos, o que pode acarretar, que é a bradicardia. Então, tá contigo, campeão. Perfeito, olha só. Dependendo da faixa etária, nós temos níveis diferentes de frequência cardíaca. O pulso, frequência cardíaca, a quantidade de vezes que o coração bate em um minuto. E ele bate exatamente para jogar sangue para todos os tecidos e células e assim fazer a troca gasosa, a alimentação e nutrientes, enfim. Perceba que uma criança muito jovem, o metabolismo dela está muito acelerado, as células estão em formação, o corpo está em formação, então o coraçãozinho dela bate muito rápido. Então a gente vê uma média ali de 140 por minuto e já é normal. Em vez de essa alteração dela acordada, chegando a 200 batimentos, são situações bem altas se você comparar com o adulto. À medida que essa criança vai ficando mais velha, nós temos uma variação menor. E por que isso é importante? A gente tem que saber que algumas situações fazem com que esse coração tente compensar alguma perda. Vamos falar rapidamente. Se a criança está tendo um sangramento, a gente pode ver se esse sangramento está sendo muito avantajado pela elevação desse batimento cardíaco. Então, vamos pegar uma criança aqui de 10 anos, né, que a média dela ali está 80, 100, eu vejo o pulso dela está
bem acelerado, quer dizer que o corpo está tentando compensar essa perda sanguínea, aumentando a velocidade desse batimento para conseguir jogar o sangue para as células, porque parte desse sangue está sendo perdido. E o Juliano falou algo muito importante, mas então, onde eu verifico esse pulso? Tem diversas situações que a gente precisa atentar. Sempre a gente tem que procurar um pulso central, principalmente se a pessoa não está acordada, não está consciente. Se a gente está falando de um bebê, eu tenho um pulso muito importante, que é o pulso braquial. O pulso braquial, vou tentar mostrar aqui no meu braço. Vamos ver, acho que o Guzmão vai aumentar a tela aí para mim. Deixa eu só ajeitar aqui. Colocando aqui dessa forma, fica mais fácil de ver. Músculo bíceps, músculo tríceps. Entre os dois músculos, eu tenho a artéria braquial. Então, eu posso pinçar essa artéria, botar a mão aqui por baixo, para ficar mais fácil. Eu posso pinçar a artéria entre os dois músculos e, assim, sentir o pulso. Eu seguro ali um pouquinho, a gente pode até testar, você que está nos assistindo, pode procurar. Procura o músculo bíceps, músculo tríceps. Entre os dois tem um sulco, e eu coloco meus dedos ali e vou procurar palpar essa artéria. Estou sentindo aqui meu pulso e eu tenho que marcar em um relógio 1 minuto. E conto quantas vezes esse pulso bate em 1 minuto e assim eu vejo a minha frequência cardíaca através do pulso braquial. Se é uma criancinha maior, eu posso ir no pulso carotídeo. Nós temos aqui na região do pescoço, está mais próximo aqui, na região do pescoço, 2 artérias carótidas. São artérias grossas, calibrosas, que levam o sangue do coração para o cérebro. Então, são 2, né? Tem uma de cada lado. Vamos escolher uma aqui. No meio do meu pescoço aqui, pomo de Adão aqui no homem, cartilagem tireoide, tá certo? Eu vou puxar lateralmente até o final do meu músculo esternocleidomastoide, pressiono um pouquinho. Eu vou sentir a minha artéria carótida, vai pulsar e eu vou contar quantas vezes ela pulsa em 1 minuto. E assim eu tenho uma estimativa muito fiel da minha frequência cardíaca e assim eu consigo avaliar o meu paciente. Falando de bebezinho, também tem um pulso muito importante, que é o pulso femoral. A gente vai conseguir demonstrar aqui, mas a gente vai ter outras oportunidades para demonstrar onde é que fica o pulso femoral. Fica ali na região inguinal, que ali na junção coxo-femoral, a gente vai pinçar com 2 dedos, ali como fosse na virilha do bebê, e ali eu vou sentir a artéria femoral, que também é uma artéria muito grossa, muito calibrosa, e ali na virilha do bebê eu aperto um pouquinho, sinto o pulso e conto em 1 minuto quantas vezes aquele coração bate. Também vai me dar um real do batimento cardíaco, da frequência cardíaca, e assim faz parte da minha avaliação, juntamente com a clínica, o que aconteceu com aquele paciente, o que eu devo fazer. Verdade, isso daí, como o Campos falou, ele citou esses 3 pulsos porque eles são, digamos assim, quando a vítima ela está numa situação de um déficit circulatório, uma situação de choque, ela tende, o organismo, para garantir a sobrevivência, ele tende a reduzir o fluxo sanguíneo nas extremidades. É por isso que um paciente que já está em choque por algum tempo, ele começa a ter as extremidades arroxeadas, né? Então, mas esse pulso carotídeo, o pulso braquial e o pulso femoral também, que é muito volumoso, esses aí, eles tendem a funcionar por mais tempo, né? O carotídeo, até porque o pulso são as artérias que levam sangue para o nosso cérebro, né? Então, ele é importantíssimo, ele é um dos últimos que deixa de funcionar. Então, por isso que a gente procura esses aí, não, por exemplo, o radial, não sei como é que eu colocarei aqui o radial para vocês. O radial poderia pegar aqui, mas a gente não usa ele porque tem pessoas que têm dificuldade de encontrar e a gente, numa emergência, a gente não pode perder muito tempo procurando pulso. Por isso que a gente já falou aqui os principais para você já otimizar a sua análise da circulação, né, do paciente. Vale ressaltar que o ideal é que você verifique o pulso por 1 minuto, mas você pode também 1 minuto são 60 segundos, né? 60 segundos dividido por 2, 30 segundos. Então, você pode também verificar a frequência por 30 segundos e o resultado final você multiplica por 2.
pode verificar por 20 segundos, o resultado final multiplica por 3. O resultado sai um pouco mais impreciso, mas ele dá uma ideia para você de como está a frequência cardíaca do paciente. Uma coisa importante aqui que a gente quer saber também, o pessoal pergunta, e se a pessoa tiver com bradicardia? Ou seja, o coração está batendo muito pouco, muito pouco. Isso aí significa o quê, Campos? O microfone está desligado aí. Pronto, eu esqueci de comentar essas duas situações. Toda vez que eu tenho uma situação em que o coração está batendo rápido demais ou o coração está batendo lento demais, eu tenho uma alteração na qualidade desse pulso. Então, quando ele bate rápido demais, ele está em taquicardia, e quando bate mais lentamente, é uma bradicardia. Por que isso acontece? Existem diversas situações, tá certo? Há um simples susto, uma criança está fazendo atividade física, qualquer coisa vai fazer com que o coração bata mais rápido. Qual é a situação? O meu corpo entende que eu tenho uma musculatura que está precisando de mais irrigação, eu tenho uma situação que eu preciso de mais nutrientes, então o coração bate mais rápido e joga sangue para aquela extremidade, para aquele ponto com mais velocidade, tá? A bradicardia geralmente está relacionado com uma situação mais patológica, são situações de bloqueio, são situações em que o paciente não está conseguindo manter o equilíbrio normal do músculo cardíaco e ele começa a bater mais lentamente, é uma das situações. Mas o fato é que é anormal. Então, se eu vejo uma criança que o batimento cardíaco dela está muito lento, eu tenho que me preocupar, tenho que levá-la para uma unidade hospitalar para que seja avaliada. Então, como eu falei, os sinais vitais são ferramentas, tá? Então, você vai observar a clínica da criança, você vai ver que ela não está bem, você vai aferir os sinais vitais dela e assim você vai ter parâmetros para indicar esse paciente é um paciente grave que merece ser encaminhado para a unidade de saúde. Ou então, não, esse paciente está com sinais vitais, ok, vamos ver o que, que a gente faz, vamos avaliar melhor. Então, é um divisor de águas para o que a gente vai fazer com esse paciente naquele momento. Então, observem como é importante você ter conhecimento dos sinais vitais. Porque quando você sabe quais são os padrões normais, você faz a aferição e verifica que isso está fora do padrão normal, isso já é um ponto de atenção. Opa, alguma coisa está normal, eu tenho que me preocupar com isso, eu tenho que agir. Então, eu tenho que fazer uma investigação mais, digamos assim, esmiuçada. Então, se a vítima, claro que você não pode se basear só por isso, mas você vê uma alteração do sinal vital e vê digamos, a fisiologia da vítima como um todo, não está tão mal. Não é um caso de emergência, mas eu noto que tem uma variação aqui, uma anormalidade no sinal vital, você tem que ficar atento, aproveitar que não é emergência, mas você tem que ter uma consulta médica, tem que ter uma conversa com o médico, para que você possa até fazer exames, se for o caso, se ele não puder diagnosticar de cara, ele já vai pedir exames, mas para que o intuito é o quê? Você sabendo dessa normalidade, você consiga fazer um tratamento, provavelmente precoce e adequado para o seu filho. E assim evita sequelas também. Por isso que é importante ter o conhecimento dos sinais vitais. E o próximo sinal vital que a gente vai falar agora é a frequência respiratória. Então, vamos colocar aí para a gente a frequência respiratória, tá aí no nosso chat. Vamos colocar aí os valores que tem. Tá aí as nossas frequências respiratórias. Eu vou ler aqui para vocês. Menos de 1 ano. A frequência é de 30 a 60 movimentos respiratórios por minuto. Aí vai ficar melhor. Menor do que 1 ano, de 30 a 60 movimentos respiratórios por minuto. De 1 ano a 3, de 24 a 40 movimentos respiratórios por minuto. E aí de 4 a 5, de 22 a 34 movimentos respiratórios por minuto. E aí vai aumentando até o adolescente, que fica entre 12 e 16 movimentos respiratórios por minuto, que é um adulto, né? Mesma coisa de um adulto. Então, você tendo o conhecimento disso, você tem como medir, né? Verificar a frequência respiratória do seu bebê para saber se está dentro da normalidade ou não. E aí a pergunta é, como é que eu faço essa avaliação? Você avalia verificando o tórax, né? Você verifica o tórax, ele está se expandindo, se comprimindo, e você conta esses movimentos. É importante, é importantíssimo que o paciente não saiba que você está observando
a respiração dele. Por quê? Porque a respiração é um movimento vital que a gente consegue controlar. Eu consigo prender minha respiração, eu consigo respirar mais rápido, mais devagar. Então, normalmente, quando a gente é observado, quando a gente percebe que está sendo observado, e no caso da respiração, a gente tende a tentar controlar, modificar, alterar o que seria um movimento natural. Então, uma dica é observe, mas distraindo o paciente para que ele não perceba essa observação. E aí eu queria ouvir do Campos aí, o que mais ele tem para dizer para a gente, Campos, de como avaliar a frequência respiratória, e um ponto importante que o pessoal deve estar se preocupando. E se ele tiver uma frequência respiratória maior do que o normal, né? Ou se for menor, e no caso uma taquipneia ou uma bradipneia, o que é que ele deve fazer? Então, fala para a gente aí como avaliar, o que mais fazer para poder avaliar a frequência respiratória e falar de taquipneia e bradipneia. E claro, tem a apneia, tem dispneia, você pode ficar à vontade aí para discorrer. Isso, com base nesses valores normais, a gente tem que ver que está fora disso aí, tanto para mais quanto para menos, a gente tem que se preocupar, tá certo? Perceba novamente que quanto mais jovem a criança, maior é a necessidade que ela tem de respirar mais rápido, exatamente para levar mais oxigênio para os tecidos. Então, ela respira mais rápido, o coração dela bate mais rápido, e assim ela consegue suprir toda aquela célula que está necessitando de maior recurso, porque o metabolismo da criança é muito acelerado. Então, olha só, o que é que a gente tem que prestar atenção? Quando a criança está respirando acima, pega a base aí, uma criança acima de 1 ano, está respirando acima de 60 movimentos respiratórios por minuto, indica um desconforto respiratório, que existe alguma situação, pode ser uma situação cardíaca, pode ser uma situação pulmonar, em que ela precisa respirar mais vezes para suprir o corpo dela, o metabolismo dela. E outros sinais são muito importantes a gente observar. A tiragem intercostal é quando ela respira, a gente vê a costelinha dela aqui, quer dizer que ela está fazendo muito esforço. Fúrculo external, aqui, ó, ela respira, a gente percebe que afunda. Por quê? Porque ela precisa botar mais força para puxar aquele ar. Batimento de asa de nariz, a gente percebe que as narinas ficam batendo exatamente pela pressão que ela coloca para puxar aquele ar. Então, tudo isso aí são sinais de desconforto respiratório, que a gente precisa estar atento. A gente tem que lembrar o seguinte, uma criança dessa idade, ela tem recursos muito pequenos. Então, quando ela respira muito rápido, ela gasta muita energia. E se ela passar muito tempo fazendo esse esforço, ela pode entrar em fadiga e caminhar para uma parada cardiorrespiratória, tá certo? Então, eu acho interessantíssimo a gente ficar atento a esses sinais, a essa situação de respiração acima do valor normal, que a gente chama de taquipneia, e quando a criança está respirando abaixo do normal, que é a bradipneia, também a gente tem que ficar muito atento, porque indica que ela não está tendo mais forças para manter a respiração no patamar normal. Então, alguma coisa aconteceu que está mexendo ou na musculatura da respiração, a gente usa para respirar musculatura das costas, usa o diafragma, usa uma série de músculos que em conjunto fazem a respiração normal. Se ela está respirando lentamente, pode ser um problema nessa musculatura, pode ser um problema a nível central, né, da cabeça realmente, que faz com que o paciente perca esse ritmo normal por conta dessa variação do centro respiratório, que precisa ser encaminhado para o hospital para ser avaliada. Tanto a taquipneia quanto a bradipneia podem causar prejuízos imensos a uma criança, tá certo? Vamos passar para o próximo, Juliano? Vamos sim. Então, um ponto que eu queria falar aqui, Campos, apesar de não estar no assunto, mas a gente está na época de Covid, e como o Campos falou, a pessoa que quando está com Covid, uma das coisas quando o paciente está ficando mais grave, é comumente citado, o Campos pode até falar melhor do que eu, que tem, vez por outra, atendido o paciente com Covid, é a dificuldade de respirar, essa dispneia, né? E aí, ele, devido à dificuldade de respirar, ele faz muito esforço. Até que bem que com criança não tem isso, né, Campos? Até que bem que criança, é difícil encontrar um caso desse que a Covid cause isso na criança, né, no bebê, então. Mas um paciente que está desse jeito em casa, com essa dificuldade, com esse desconforto respiratório, em uma época dessa de Covid, o que é que você aconselharia para ele
levando em conta o contexto que estamos hoje. Isso, Juliano. Tem que lembrar que existem outras situações que acometem a criança, né? A Covid, a gente sabe que está nos nossos noticiários, mas a criança tem que se preocupar com outras situações. Temos a pneumonia, nós temos a bronquiolite viral também, que é causada por esses vírus essenciais respiratórios que estão no dia a dia da gente. Então, todas essas situações, esses vírus, né, trazem um prejuízo muito grande. Então, um pulmão inflamado, ele não consegue manter a oxigenação normal daquela criança. Então, isso vai repercutir na clínica dela através do desconforto respiratório. Então, esses sinais que a gente comentou. A taquipneia, ela fica respirando muito rapidamente e ela fica usando musculatura acessória, gradil costal, a gente vê realmente a costelinha dela aparecendo porque ela faz muito esforço para encher o peito, né? A gente vê a retração de fúrcula, a gente vê o batimento de asa do nariz. Então, você junta todos esses sinais. E, às vezes, uma tosse, uma expectoração. Você vê no rosto da criança que ela está desconfortável. Às vezes, uma cianose labial, o lábio fica roxinho, porque ela não consegue puxar muito oxigênio para aquela situação. E aquela respiração ruidosa. Quando ela puxa o ar, você escuta um guincho, né? Aquele sinal que é do desconforto. Ela tenta puxar o ar e tem alguma coisa que está impedindo que aquele ar entre com qualidade, entre com na traqueia dela, né, nesse tubinho aqui que leva o ar para o pulmão, tem alguma coisa que está fechando, que está diminuindo essa passagem do ar, causando todo esse desconforto. Então, juntamente com a medição da frequência, todos esses sinais clínicos vão direcionar que aquela criança, naquele momento, precisa ter um atendimento médico, precisa ser encaminhada para a emergência. Por isso que é tão importante, mais uma vez, saber, estar ciente dos sinais vitais, porque todos esses indícios não podem ser ignorados. Se você perceber com brevidade, você tendo esse conhecimento, estando com a mente mais acurada para esses valores, essas situações, se você perceber, rapidamente, você já pode fazer um encaminhamento ao médico com brevidade e, com certeza, isso vai salvar a vida do seu filho. Por isso que é importante, mesmo que na hora que você perceba, não seja uma emergência, né? Mas seria uma urgência naquele momento. Se você agir com brevidade, você pode resolver uma situação. Tem pessoas que protelam, acham que não é nada, e aí quando vão tratar já está muito grave pode ser tarde. E a gente vai falar agora do último sinal vital, que é a pressão arterial. A gente tem também um slide aí, pode deixar ele bem grande esse slide. A gente tem um slide aí com os valores. O recém-nascido aí, ele tem uma pressão arterial aí 40, é porque acabou de nascer, né? Essa é a pressão sistólica. A diastólica não aparece do outro lado, mas aí já com um mês nós temos aqui de 85, a pressão, que seria o normal da pressão sistólica aí, 54 a diastólica, um ano já 95. Esses valores aí, pessoal, tem 95, 65, é como se fosse 9 por 6. Com 6 anos, está 105, 65, é como se fosse 10 por 6, tá? De uma maneira, digamos, mais simples, a gente fala desse jeito. E aí você pode ver o adulto, 120 por 80, é como se fosse 12 por 8. Talvez você já tenha escutado esse termo em algum atendimento, ou alguma vez que você foi ser atendida, né? Então, é isso que significa. E o que é Juliano, tá, pressão sistólica, o que é isso? A pressão sistólica, ela é como se fosse a força que o coração faz para bombear o sangue para o corpo. E aí ela é a pressão máxima, é a que fica primeiro no indicador. A pressão diastólica, ela é como se fosse a parede da artéria, né? O sangue passa pela artéria, como se fosse a resistência da parede da artéria, é a resistência que a parede da artéria faz para o sangue passar. Então, essa é como se fosse a pressão mínima e a diastólica. E aí, como avaliar essa pressão? Bem, a pressão, você, assim como a temperatura, você pode até avaliar tocando a pele da pessoa, você tem uma ideia de variação de temperatura, se for uma variação muito brusca. Mas uma coisa mais fina, você vai precisar do termômetro. Para avaliar a pressão, você também vai precisar de equipamento. E o Campos vai falar para a gente aqui que equipamento é esse, Campos, para avaliar a pressão. E também eu quero que você fale quando a vítima ela está com pressão muito alta, além do que é normal, e quando está com pressão também muito baixa, aquém do que é normal, o que é que se indica também para a pessoa. O Campos, provavelmente, ele deve ter em algum lugar aí o
o equipamento, né? O equipamento tem um nome feio, rapaz, esfigmomanômetro. Quem foi que deu esse nome, cara, para esse equipamento aí? Não há apelido não para ele? Então, tem sim, Juliano, tem sim. Olha só, tem vários modelos, né? Esse aqui é um... Deixa o Campos Grande aí. O Guzmão vai... Deixa eu só me alinhar aqui para a gente ver. Olha só, basicamente é uma abraçadeira, né? Que tem de vários tamanhos, de adulto, de criança, tem de adulto maior, né? De adulto obeso e tal. Nós temos uma pera, que ela vai, à medida... A gente vai apertar essa pera e ela vai inflar um balão que tem dentro da abraçadeira. Essa válvula eu fecho ou abro para regular se o ar está indo lá para a abraçadeira e eu mantenho esse ar lá ou eu o libero, e toda essa pressão vai ser mostrada no manômetro. À medida que eu vou apertando, essa agulhinha aí, né, ela vai subindo aí, se dá para verificar, a gente vai apertando e a agulhinha vai subindo, indicando a variação da pressão, tá certo? Olha só, o que é importante? Oi? Eu só ia dizer que ela não estava subindo porque tem que a válvula. Mas tudo bem. Pronto. Só para a gente fechar aqui, às vezes está certo agora, porque ela deve estar solta aqui. Mas, enfim, isso não é importante. O que é importante para a gente agora? Saber que a verificação dessa pressão precisa ter um treinamento, né? Então, as pessoas que vão verificar a pressão, elas antes conhecem o equipamento, sabem como colocar na criança, colocar no adulto, colocar no paciente e como verificar, como usar a técnica correta para auscultar esses batimentos cardíacos através do aparelho, né? A gente chama o aparelho de esfigmomanômetro, também pode chamar de tensiômetro, ou simplesmente aparelho para verificar a pressão, gente. A gente não vai se ater a esses detalhes. O importante é a gente saber o que fazer. Então, de modo, com esse aparelho e com a técnica correta, a gente consegue ver qual a pressão que aquele paciente está. Em se tratando de criança, nós temos uma tabela, que dependendo da idade, se é um menino ou uma menina, a gente vai ter a variação dali daquela pressão, temos um intervalo de normalidade, tá certo? Quando essa pressão está diferente do normal, se ela está muito baixa, eu tenho uma situação, ou às vezes um choque descompensado, que é um sangramento que foi muito avantajado, que descompensou realmente o metabolismo e baixou demais. O coração, quando ele se contrai, não consegue jogar o sangue para o corpo de modo com qualidade. E nós temos a situação também de hipertensão, quando a pressão está acima do normal, que basicamente é quando eu preciso de mais tecido sendo irrigado. Vamos supor, uma criança fez uma corrida, levou um susto, uma situação, a pressão dela também aumenta por conta daquela situação específica. Mas existem algumas doenças que fazem com que essa pressão fique no dia a dia já aumentada, e a gente tem que entender por quê. Existem situações cardíacas, existem situações hormonais, como o aumento do hormônio da tireoide, como o aumento da produção de adrenalina pelas nossas glândulas suprarrenais, que podem causar condições clínicas que aumentam a pressão arterial. Mas o fato é que agora a gente não vai se ater nisso, a gente vai se ater em aferir a nossa pressão. Então, depois de aferido, a gente verifica que ela está alta, preocupante, tem que levar para a emergência para investigar por que ela está alta. Então, a criança está letárgica, né? Está molinha, não consegue ficar em pé direito. Eu verifico que a pressão está muito baixa. Também é preocupante. Por que essa pressão está tão baixa? Aquele paciente é grave, precisa ser levado à emergência, precisa ser avaliado. Uma pergunta que me veio aqui, Campos, foi a seguinte: os aparelhos para medir a pressão, que fica mais fácil a nomenclatura, né? Digitais, aquele que a gente bota, aperta o botãozinho e ele enche e começa a dar os valores. São confiáveis? Excelente pergunta, Juliano. Nós temos diversos aparelhos para verificar a pressão digitais, tá certo? Existem uns aparelhos que a gente coloca, tá aqui, ó, aqui nessa região do pulso. Aqui nós temos 2 ossos. E esses 2 ossos, né, pela disposição que eles estão, às vezes provocam uma leitura errada desses aparelhos. Existem aparelhos digitais em que o manguito realmente vai aqui no braço, né? Ele pega totalmente o braço. Esse já é bem mais confiável,
eu posso ter mais credibilidade no valor que ele vai me apresentar. Mas o fato é que todos esses aparelhos precisam passar por manutenção e serem aferidos. Existem empresas especializadas que pegam o aparelho e fazem testes para ver se eles estão fazendo a leitura correta. Inclusive, esses manuais, eles precisam ser aferidos de vez em quando, né, para a gente ter certeza que o que ele está marcando aqui é correto. Existem aqui algumas estruturas que o técnico ele aperta, ele afrouxa, até deixar a agulhinha aqui, o marcador bem regulado, bem alinhado para dar uma pressão correta. Porque imagina o problema, eu estou aferindo a pressão das pessoas, todo mundo está com pressão alta, mas na verdade o erro está no meu aparelho, e isso causa uma confusão, um problema de diagnóstico e de acompanhamento do paciente. Então, para quem está acompanhando a gente aí, fique esperto, pode até usar um esfigmomanômetro, né, digital, desde que ele seja braquial, seja colocado no braço, no rádio aqui, no antebraço, não compensa, não dá certo, e ele tem que ser devidamente, receber a manutenção adequada, né, então fica essa dica. E uma outra dica importante, Campos, para quem está assistindo a gente aqui, é que no dia 8 de abril, às 20h20, vai ter o nosso webinário, onde a gente vai ensinar você a estar preparada para salvar o seu bebê e, principalmente, vamos ensinar você a fazer a manobra para desengasgar o seu bebê caso isso aconteça. Por que a gente escolheu esse tema? Porque, para bebês, a maior causa de acidente, pelo DataSUS, é essa, engasgo. Então, a gente vai lhe ensinar, você vai verdadeiramente aprender a desengasgar o seu bebê, você vai aprender as manobras, vai aprender fluxograma, então você vai sair de lá aprendendo, tenho certeza disso. Então, o convite é dia 8 de abril, às 20h20, te inscreve para o nosso webinário. Como é que eu me inscrevo? Siga as nossas redes sociais, vai ter lá um link para você se inscrever, ok? E eu te espero lá, o Campos também está te esperando lá, não é verdade, Campos? Perfeitamente, segue a gente, Instagram, Facebook, YouTube, nos nossos canais existem todos os passos para você fazer, para você se inscrever no webinário. É webinário 100% online, 100% gratuito, cujo intuito é destinar esse conhecimento para você, te treinar para você ficar com segurança, com atenção, com todo o recurso para caso uma criança se engasgue próximo a você, você vai conseguir reconhecer, perceber que é uma situação realmente grave de engasgo e principalmente atuar e salvar aquele bebê. Fique conosco. Muito bem, a dica é essa, fique conosco, muito obrigado pela sua atenção, até a próxima, tchau!